Na mansão do milionário, tudo parecia perfeito, mas bastou um simples desenho para revelar quem realmente era a mulher com quem ele estava prestes a se casar. A filha dele fez um presente cheio de amor para a babá, mas quando a noiva viu o gesto, algo inimaginável aconteceu. Ela rasgou o desenho diante da criança. O que ninguém esperava é que ele veria tudo com seus próprios olhos. E a decisão que ele tomou naquele dia mudaria suas vidas para sempre. Augusto Bragança era um homem acostumado a viver sob os holofotes. Sua empresa de construção civil havia erguido arranha-céus, bairros planejados e hotéis de luxo por todo o país. Nas revistas de negócios, sua imagem aparecia ao lado de manchetes grandiosas. O visionário do mercado imobiliário. Mas por trás da fachada impecável e do sorriso confiante diante das câmeras, havia um lado mais silencioso da sua vida. O de pai. 5 anos antes, a esposa de Augusto falecera em um acidente de carro. Desde então, sua vida nunca mais fora a mesma. O empresário se atirara ainda mais fundo no trabalho, como se erguer prédios fosse uma forma de esconder as ruínas que existiam dentro de si. Ainda assim, havia uma razão pela qual ele nunca desmoronara. Sua filha, Luísa. Luísa tinha apenas 8 anos. Era uma menina doce, de olhos castanhos curiosos e uma imaginação vibrante. Enquanto o pai passava longas horas em reuniões e viagens, ela preenchia o tempo com seus desenhos. Passava tardes inteiras diante de folhas de papel, transformando linhas e cores em mundos que só ela parecia enxergar. As paredes do seu quarto estavam cobertas por essas criações. Casinhas rodeadas de flores, figuras sorridentes de mãos dadas, sóis amarelos gigantes. O que para muitos adultos parecia apenas brincadeira, para Luísa era a maneira de expressar o que sentia e de preservar um pouco do amor da mãe que lhe faltava. É claro que Augusto tentava compensar. Sempre que podia, sentava-se ao lado da filha para admirar os desenhos, elogiava seus rabiscos e guardava alguns em pastas. Mas a verdade era que sua rotina lhe roubava tempo demais. O papel de figura constante na vida da menina acabava ficando com outra pessoa, Renata, a babá. Renata tinha 29 anos e viera de uma família humilde. Apesar de jovem, carregava no olhar uma maturidade conquistada pela vida difícil. Desde que começara a trabalhar na casa, conquistara a confiança de Luísa com um carinho genuíno. Era Renata quem preparava os lanches da tarde, quem a acompanhava nas tarefas da escola, quem lia histórias antes de dormir. Para a menina, a babá não era apenas uma funcionária. Era uma amiga, uma presença segura. «Renata, olha o que eu desenhei», dizia Luísa quase todos os dias, correndo para mostrar suas novas criações. E Renata, sempre paciente, se ajoelhava para olhar nos olhos da menina e elogiava cada detalhe. Nos últimos meses, no entanto, uma nova personagem havia entrado em cena, Patrícia, a noiva de Augusto. Patrícia tinha 33 anos, era sofisticada e de uma beleza que chamava a atenção em qualquer ambiente. Conhecera Augusto em um evento beneficente de empresários e rapidamente conquistara espaço em sua vida. Para o milionário, Patrícia representava a chance de reconstruir uma família, de ter novamente alguém ao seu lado. Mas, para Luísa, a presença dela não era tão simples. Patrícia se esforçava em público para parecer carinhosa, mas no dia a dia seu comportamento revelava impaciência. Sorria de forma ensaiada, falava com a menina em tom condescendente e muitas vezes tratava Renata com indiferença. Era sutil, mas perceptível. Luísa, sensível como era, captava cada detalhe. Preferia se esconder em seu quarto com os lápis de cor, a ficar na sala ouvindo Patrícia dar ordens às funcionárias. Naquela tarde de sexta-feira, a mansão estava especialmente movimentada. Decoradores iam e vinham, preparando o ambiente para a festa de noivado que aconteceria em breve.
Patrícia andava de um lado para o outro com uma prancheta na mão, ajustando flores, criticando arranjos e determinando como cada detalhe deveria ser feito. Quero esse tapete trocado, não combina com o tom das cortinas. E essas velas? Não, 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 apaguem, dizia com a voz firme, como se já fosse a dona da casa. Renata acompanhava Luísa pelo corredor, tentando afastá-la da confusão. A menina segurava seus lápis e uma folha em branco, pronta para começar um novo desenho. Vem, pequena, vamos para o jardim, lá você pode desenhar em paz. Luísa sorriu e correu até a mesa de pedra que ficava debaixo de uma árvore. Ali espalhou seus lápis, encostou o queixo na mão e começou a imaginar o que faria. Renata a observava com ternura. Você nunca se cansa de desenhar, né? Não, respondeu Luísa empolgada. Cada desenho é como contar uma história. Renata se emocionava com a pureza da menina. Para ela, aqueles rabiscos eram apenas um passatempo infantil, mas carregavam algo muito maior. A necessidade de ser ouvida, de se expressar. Enquanto isso, dentro da mansão, Patrícia recebia elogios de uma amiga que viera ajudá-la. Você está prestes a se casar com um dos homens mais poderosos da cidade, Patrícia. A vida de vocês vai ser um verdadeiro conto de fadas. Patrícia sorriu, mas seu olhar refletia mais cálculo do que romance. Conto de fadas, sim, desde que tudo esteja exatamente do meu jeito. No fim da tarde, Augusto chegou em casa. O terno elegante estava amassado pelo dia intenso, mas o sorriso surgiu assim que viu a filha no jardim. Luísa! Chamou abrindo os braços. A menina correu até ele, que a levantou no colo. Papai, olha, vou fazer um desenho lindo hoje. E eu vou querer guardar como sempre, disse Augusto beijando-lhe a testa. Renata sorriu ao ver a cena. Mas ao lançar os olhos para a porta da mansão, percebeu Patrícia, observando-os de longe, o sorriso fixo no rosto. E um olhar difícil de decifrar. Era como se houvesse uma disputa silenciosa acontecendo, embora Augusto ainda não percebesse. Naquela noite, enquanto a casa silenciava e Luísa adormecia com os lápis ao lado, Augusto e Patrícia conversavam na sala. A festa precisa ser impecável, dizia ela, mexendo em sua taça de vinho. É importante que todos vejam que formamos uma família perfeita. Augusto assentiu, sem notar o tom controlador em suas palavras. Ele realmente acreditava estar reconstruindo algo perdido. Mas no quarto ao lado, dormia uma menina cujo coração já percebia o que o pai ainda não via, que nem todo sorriso elegante guarda bondade por trás. E seria justamente esse contraste entre a inocência da criança, o amor da babá e a frieza da futura madrasta que em breve revelaria a verdade. O sábado amanheceu com um sol suave iluminando o jardim da mansão. Luísa acordou cedo, como de costume, cheia de energia. Pegou sua caixa de lápis de cor e algumas folhas em branco. Enquanto caminhava até a cozinha, encontrou Renata já preparando o café da manhã. Bom dia, pequena artista, disse a babá com um sorriso caloroso. Bom dia, Rê. Hoje eu vou fazer um desenho especial. Renata arqueou as sobrancelhas. Ah, é? E para quem vai ser esse desenho? Luísa sorriu com o brilho típico da infância. Para você. A resposta pegou Renata de surpresa. Ela parou por um instante, tentando disfarçar a emoção. Eu? Mas por quê? Porque você sempre cuida de mim, conta histórias e nunca me deixa sozinha. É o meu jeito de dizer obrigada. Renata engoliu em seco e apenas acariciou os cabelos da menina. Então eu vou guardar esse presente como se fosse o maior tesouro do mundo. Depois do café, Luísa se instalou no jardim, espalhando os lápis coloridos sobre a mesa de pedra. Desenhou flores enormes, corações vermelhos e duas figuras de mãos dadas. Uma alta, representando Renata, e outra pequenininha, representando ela mesma.
No canto superior, um sol sorridente parecia iluminar toda a cena. No rodapé, escreveu em letras tortas, mas cheias de carinho: para a melhor amiga do mundo. O desenho era simples, mas carregava todo o amor que Luísa sentia por aquela mulher que ocupara um espaço tão importante em sua vida. Enquanto isso, Patrícia circulava pela casa. Usava um vestido elegante, mesmo sem haver convidados naquele momento. Observava os preparativos da festa, reclamava de detalhes e criticava o trabalho dos funcionários. Sua presença irradiava autoridade, mas não carinho. Ao passar pelo jardim, viu Luísa concentrada sobre a folha. Aproximou-se, forçando um sorriso. "E que está fazendo, Luísa?" A menina, orgulhosa, ergueu o papel ainda úmido de lápis de cor. "Fiz um desenho lindo. É um presente para Renata." Patrícia congelou por um instante. A palavra presente parecia ecoar em sua mente. Um presente para a babá. Para aquela mulher simples que, de certa forma, disputava a afeição da menina com ela. O sorriso de Patrícia se desfez. Seu olhar tornou-se duro, quase gélido. "Presente? Para a babá?" Renata, que vinha logo atrás trazendo uma jarra de suco, percebeu a tensão. "É só um desenho, Patrícia. Coisa de criança." Mas a noiva de Augusto já estava dominada por um incômodo profundo. Tomou o papel das mãos de Luísa e ergueu-o diante dela. "Querida, babás não recebem presentes. Elas apenas fazem seu trabalho. É para isso que são pagas." Luísa arregalou os olhos, sem compreender. "Ah, mas ela é minha amiga." Foi então que aconteceu. Patrícia, em um gesto brusco e cruel, rasgou o desenho em pedaços diante da menina. Os pedacinhos coloridos caíram pelo chão como se fossem fragmentos do coração de Luísa. O silêncio durou alguns segundos, até ser rompido pelo choro sufocado da criança. "Não, meu desenho", soluçava, tentando juntar os pedaços caídos. Renata se ajoelhou ao lado dela, pegando os papéis. "Luísa, calma, querida. Eu vi o quão lindo estava. Eu sei o quanto significava." Mas Patrícia não recuava. Pelo contrário, olhava a cena com desprezo. "É melhor que ela aprenda desde cedo. Este não é lugar para sentimentalismos." Renata a encarou, furiosa. "Você não tinha o direito de fazer isso. Era importante para ela." Patrícia ergueu o queixo. "Cale-se, Renata. Lembre-se do seu lugar." A cena se tornara insuportável para Luísa. Entre lágrimas, a menina correu para o quarto, trancando-se por dentro. Renata ficou dividida entre ir atrás dela ou continuar enfrentando Patrícia. "Você não entende o mal que acabou de fazer", disse a babá em tom firme. "Um gesto que para você parece pequeno pode marcar uma criança pelo resto da vida." "Basta!" cortou Patrícia, erguendo a mão. "Eu não admito sermões de uma empregada. Faça seu trabalho e fique fora dos assuntos da família." Renata respirou fundo, lutando para não explodir. Sabia que não poderia perder a calma, mas dentro de si havia uma revolta crescente. Horas depois, Luísa ainda não queria sair do quarto. Estava encolhida na cama, abraçando o travesseiro. Renata entrou devagar, sentando-se ao lado dela. "Quer conversar, minha pequena?" A menina sacudiu a cabeça negativamente. As lágrimas ainda escorriam. "Eu só queria que ela gostasse do meu desenho." Renata acariciou seus cabelos. "Você não precisa da aprovação dela. O desenho era lindo e, o mais importante, foi feito com amor. Isso ninguém pode rasgar." Luísa fungou, tentando esboçar um sorriso. "Você ainda é minha amiga?" Renata se emocionou e a abraçou forte. "Sempre. Nada muda isso." Enquanto isso, Patrícia circulava pela casa como se nada tivesse acontecido. Dava ordens sobre a decoração, falava ao telefone com uma amiga e comentava sobre o glamour da festa. Para ela, o episódio não passara de um detalhe irrelevante. O que não imaginava é que mais cedo do que pensava,
Esse detalhe se tornaria a ruína de seus planos. O sol já se punha quando Augusto retornou para casa. Tivera um dia cansativo de reuniões, mas, ao encerrar o último compromisso, decidira voltar mais cedo, ansioso por passar algum tempo com Luísa. Era raro ter a chance de surpreender a filha assim, em pleno fim de tarde de sábado. Ao estacionar o carro na garagem da mansão, notou que as luzes já estavam acesas e a movimentação intensa. Caminhões de decoração ainda descarregavam caixas e funcionários corriam de um lado para o outro. O ambiente era de preparação para a grande festa de noivado, marcada para a semana seguinte. Augusto entrou pela porta lateral, como fazia às vezes quando queria circular sem chamar atenção. Passava pelo corredor quando algo no chão chamou sua atenção. Pedacinhos de papel colorido, amassados e rasgados. Abaixou-se e recolheu um deles. Reconheceu de imediato. Era um pedaço de desenho rabiscado em lápis de cor infantil. Era o traço de Luísa. O coração do homem apertou, porque aquele desenho estava destruído no chão. Guardou os fragmentos no bolso do paletó e seguiu adiante, os passos mais rápidos agora. Ao se aproximar da sala de estar, ouviu vozes elevadas. Uma delas, firme e irritada, era de Renata. A outra, gélida e cheia de desprezo, era de Patrícia. Não precisava ter rasgado o desenho dela, dizia Renata indignada. E cale-se, retrucou Patrícia, a voz carregada de arrogância. Não admito que uma empregada se intrometa na educação da filha do meu noivo. Augusto parou na entrada sem ser notado. Seus olhos captaram a cena. Renata, de pé, com os olhos marejados de indignação, e Patrícia, de braços cruzados, o queixo erguido em sinal de superioridade. No chão, ainda restavam alguns pedaços de papel colorido que escaparam do bolso da babá. O sangue de Augusto gelou. Não precisou ouvir mais nada. Bastava olhar nos olhos de Renata para saber que a babá estava defendendo sua filha, e bastava encarar o desprezo estampado no rosto de Patrícia para compreender o restante. Antes que fosse notado, recuou silenciosamente. Seu coração estava em chamas. Um turbilhão de emoções o dominava. Raiva, decepção, frustração. Mas acima de tudo, dor. A lembrança da pequena Luísa veio à mente. Os olhos castanhos, sempre brilhantes quando mostravam desenho. O que teria sentido ao ver sua criação destruída, ao ser tratada com desprezo por alguém que deveria cuidar dela? Por um instante, Augusto fechou os olhos, respirando fundo. A vontade de entrar na sala, gritar com Patrícia e expulsá-la naquele mesmo instante era enorme, mas conteve-se. Não. Ele precisava de mais, precisava de certeza, precisava ouvir da boca dela quem realmente era. Subiu as escadas devagar, indo até o quarto de Luísa. Bateu suavemente na porta. Filha, posso entrar? Silêncio. Então uma voz baixinha respondeu. Pode. Ao abrir a porta, encontrou a menina encolhida na cama, abraçada ao travesseiro. Ao lado dela estavam os lápis de cor, ainda espalhados, como se a inspiração tivesse sido arrancada à força. Augusto sentou-se na beira da cama, acariciando seus cabelos. O que aconteceu, meu amor? Luísa hesitou, engoliu em seco, mas não conseguia mentir para o pai. Eu fiz um desenho para dar de presente, mas a Patrícia rasgou. Disse que babás não podem ganhar nada. A cada palavra, a voz da menina se quebrava. Augusto sentiu o peito arder, segurou-a nos braços, beijou sua testa e deixou que ela chorasse em silêncio. Você não fez nada de errado, Luísa. Nunca acredite no que ela disse. Seus desenhos são lindos e você tem todo o direito de presentear quem quiser. Luísa fungou, sem compreender. Mas ela vai casar com você, papai. Ela não gosta de mim. As palavras foram como facadas. Augusto apertou os olhos.
segurando as lágrimas que insistiam em cair. Deixe isso comigo, filha, eu prometo. Ninguém mais vai fazer você se sentir assim. Naquela noite, Augusto não conseguiu pregar os olhos. Caminhava de um lado para o outro em seu escritório, revirando os pedaços do desenho que recolhera. O que antes parecia apenas papel rabiscado, agora se tornara símbolo de algo maior. A infância ferida de sua filha. Lembrava-se do olhar arrogante de Patrícia, da raiva contida de Renata, do choro silencioso de Luísa. E quanto mais pensava, mais claro se tornava que havia permitido que uma estranha ocupasse espaço demais em suas vidas. Mas não seria precipitado. Não, não dessa vez. Ele precisava confrontar Patrícia de maneira definitiva, sem dar chance para desculpas fáceis. E foi assim que decidiu. O jantar do dia seguinte seria o momento certo. Diante da mesa, diante da filha e da babá, ele revelaria o que sabia e ouviria com os próprios ouvidos a verdadeira face de sua noiva. No café da manhã do dia seguinte, Patrícia agia como se nada tivesse acontecido. Vestia-se impecavelmente, sorria para Augusto, fazia comentários sobre a festa. Mas o empresário mal conseguia encará-la. Cada palavra dela soava vazia, cada gesto parecia ensaiado. Já Renata, silenciosa, evitava contato. Sabia que Augusto suspeitava de algo, mas temia ser mal interpretada. Luísa, por sua vez, estava calada, desenhando em um canto da sala. Seus traços, porém, já não tinham a mesma alegria do dia anterior. Augusto observava em silêncio. Tudo estava claro para ele. Mas agora não era mais hora de apenas observar. Era hora de agir. O jantar daquela noite parecia, à primeira vista, como qualquer outro. A mesa estava posta com pratarias reluzentes, taças de cristal e pratos impecavelmente decorados. Patrícia cuidara de cada detalhe, como se estivesse preparando um espetáculo. Augusto, porém, não via beleza alguma naquela encenação. Seu olhar percorria a mesa, mas a mente estava fixa em um único objetivo: descobrir, diante de todos, quem realmente era a mulher com quem estava prestes a se casar. Renata ajudava a servir os pratos, em silêncio. Já Luísa, ao lado do pai, mexia timidamente na comida, evitando encarar Patrícia. A noiva de Augusto, por sua vez, parecia no auge da confiança. Usava um vestido elegante, o cabelo preso em um coque sofisticado. Sorria em excesso, como se quisesse mostrar ao empresário que ali estava a parceira ideal. "Está tudo perfeito, não acha, Augusto?" disse ela, erguendo a taça de vinho. Ele assentiu, sem entusiasmo. "Perfeito demais." O silêncio seguinte foi pesado. Augusto apoiou os cotovelos sobre a mesa e encarou Patrícia diretamente. "Patrícia, precisamos conversar sobre o que aconteceu ontem." O sorriso dela vacilou por um instante. "Ontem? Do que está falando?" "Estou falando do desenho da minha filha", respondeu, firme. Luísa abaixou os olhos, sentindo o coração acelerar. Renata parou com a jarra nas mãos, imóvel. Patrícia, em contrapartida, manteve a postura. "Ah, aquilo. Augusto, você sabe como crianças podem exagerar. Luísa é doce, mas também muito mimada. Ela não entendeu minha intenção. Eu só quis ensinar que há limites." Augusto não respondeu de imediato. Apenas enfiou a mão no bolso do paletó e colocou sobre a mesa alguns pedaços do desenho rasgado. Os fragmentos coloridos ficaram espalhados diante de todos, como prova irrefutável. Luísa soltou um soluço baixo. Renata levou a mão à boca, tentando conter a emoção. "Ensinar, Patrícia", disse Augusto, a voz grave. "Ensinar destruindo o que minha filha fez com amor?" O rosto de Patrícia endureceu. "Augusto, você precisa entender. Essa criança vive no mundo da fantasia. Se continuar assim, vai crescer fraca, sem noção da realidade." Augusto respirou fundo, controlando a raiva que queimava por dentro.
Não se atreva a falar dela desse jeito. Renata, até então calada, interveio. Com licença, Sr. Augusto, mas preciso dizer, sua filha não é fraca. Ela é sensível, criativa, cheia de vida. E tudo o que Patrícia fez foi esmagar isso diante dos olhos dela. Patrícia virou-se para a babá furiosa. Cale-se! Você não tem direito de me contradizer na frente do meu noivo. Augusto ergueu a mão, cortando-a. Ela tem todo o direito. Você é que não tem o direito de tratar minha filha como tratou. A tensão aumentava. Patrícia tentava recuperar a pose, mas sua máscara já estava caindo. Então é isso! Vai dar mais valor às palavras de uma empregada do que às minhas? Não se trata disso, retrucou Augusto firme. Trata-se de caráter. O silêncio que se seguiu parecia ensurdecedor. Patrícia respirou fundo. E então, como se não conseguisse mais manter a farsa, deixou que o veneno transbordasse. Muito bem. Quer saber a verdade? Eu nunca quis ser babá de criança mimada. Casei-me com a ideia de estar ao lado de um homem poderoso, não para brincar de família feliz. As palavras ecoaram pela sala como estilhaços. Luísa encolheu-se na cadeira, as lágrimas escorrendo silenciosas. Renata apertou o guardanapo entre as mãos, indignada. Augusto fechou os olhos por um instante. Quando os abriu, sua decisão já estava tomada. Patrícia, disse, levantando-se da cadeira, nosso noivado termina aqui. Ela arregalou os olhos, incrédula. O quê? Você não pode estar falando sério? Estou mais sério do que nunca. Você não merece estar nesta casa, muito menos perto da minha filha. Patrícia levantou-se abruptamente, derrubando a taça de vinho. Você vai se arrepender, gritou, a voz carregada de raiva. Nenhuma mulher vai querer ficar ao lado de um homem que dá ouvidos a uma criança e a uma empregada. Augusto não respondeu. Apenas caminhou até a porta, abriu-a e apontou para fora. Saia da minha casa, agora. Por um instante, Patrícia hesitou, mas o olhar firme do empresário não deixava espaço para dúvidas. Recolheu a bolsa e saiu, batendo a porta com força. O silêncio que ficou depois foi quase reconfortante. Augusto respirou fundo e voltou-se para a filha. Ajoelhou-se diante dela e segurou suas mãos. Me perdoa, Luísa. Eu nunca deveria ter permitido que alguém como ela fizesse parte das nossas vidas. A menina chorava, mas agora havia alívio em suas lágrimas. Você vai ficar com a gente, papai? De verdade? Augusto sorriu, acariciando o rosto da filha. Sempre. Você é a coisa mais importante da minha vida. Renata, com os olhos marejados, tentou se afastar para dar privacidade aos dois, mas Augusto a chamou. Renata, fique. Você sempre esteve ao lado da minha filha quando eu não pude. Não é só uma funcionária. Você faz parte da nossa família. A babá não conseguiu conter a emoção. Luísa, entre lágrimas, abraçou as duas pessoas mais importantes da sua vida. Naquele jantar, não foi apenas um noivado que terminou. Foi um ciclo de engano que se quebrou. Augusto, enfim, enxergava com clareza. O amor verdadeiro não estava nos sorrisos ensaiados de uma mulher interesseira, mas nos gestos simples e sinceros de quem realmente se importava. E enquanto abraçava a filha e a babá, sabia que pela primeira vez em muito tempo, sua casa estava novamente cheia de verdade. Na manhã seguinte, a mansão parecia diferente. O silêncio que antes pesava agora tinha outro tom. Não era vazio, mas paz. Patrícia já não estava ali, e com sua ausência, parecia que as paredes respiravam aliviadas. Augusto acordou cedo, tomou um café rápido e foi direto ao quarto de Luísa. Ao abrir a porta, encontrou a filha ainda dormindo, abraçada a um dos desenhos antigos que guardava como tesouro. Ficou alguns minutos parado, apenas observando a serenidade da menina. Um nó apertou sua garganta.
Quantas vezes ele deixara de notar os sinais que ela dava? Quantas vezes estivera ocupado demais para enxergar as pequenas dores escondidas em seus rabiscos coloridos? Prometeu a si mesmo que nunca mais deixaria isso acontecer. Mais tarde, na sala de estar, Renata organizava brinquedos espalhados pelo tapete quando Augusto entrou. Ela se levantou de imediato, sem jeito. Bom dia, Sr. Augusto. Eu ia preparar o café da Luísa. Ele a interrompeu com um gesto gentil. Renata, sente-se, por favor. Ela hesitou, mas obedeceu. Eu preciso agradecer, disse ele, a voz firme, mas carregada de emoção. Não apenas por cuidar da minha filha todos esses anos, mas por protegê-la quando eu não estive aqui. Você foi mais que uma babá. Foi presença, carinho e até voz quando ela não conseguiu se defender sozinha. Renata tentou disfarçar as lágrimas, mas era impossível. Eu só fiz o que qualquer pessoa faria, senhor. Não, Renata. Augusto balançou a cabeça. Nem todo mundo teria coragem de enfrentar Patrícia. Nem todo mundo teria a paciência de ouvir, dia após dia, os sonhos de uma criança. Você fez mais do que o seu trabalho. Você foi família. As palavras a tocaram fundo. Durante anos, Renata havia se contentado em ser apenas a sombra silenciosa, mas agora sentia-se vista, reconhecida. Pouco depois, Luísa acordou e correu até o jardim. Levava nas mãos outra folha em branco e seus lápis coloridos. Sentou-se à mesa de pedra e começou a desenhar. Augusto a observava de longe, ansioso para saber o que surgiria daquela folha. Quando terminou, a menina levantou-se e entregou o papel a Renata. O desenho mostrava 3 pessoas de mãos dadas, uma criança sorridente no meio, um homem de terno à esquerda e uma mulher simples à direita. Acima, um grande coração vermelho envolvia os 3. No rodapé, em letras tortas, Luísa escreveu: Minha família. Renata sorriu emocionada. A menina sorriu. Esse ninguém vai rasgar. Augusto, incapaz de conter a emoção, abraçou as duas. Você tem razão, filha. Esse desenho é indestrutível. Nos dias seguintes, as coisas começaram a mudar na casa. Sem Patrícia, o clima ficou mais leve. Augusto passou a reorganizar sua agenda para estar mais presente. Cancelou viagens desnecessárias, reduziu compromissos à noite e passou a dedicar tempo àquilo que de fato importava: sua filha. Nos fins de tarde, era ele quem se sentava ao lado de Luísa para admirar os desenhos. Às vezes, até arriscava traçar algumas linhas tortas, arrancando risadas da menina. Papai, você precisa treinar, dizia ela, divertindo-se com a falta de talento do pai. Renata continuava ao lado delas, mas agora não mais como sombra, e sim como presença reconhecida. Havia respeito no olhar de Augusto, carinho na confiança de Luísa, e aos poucos, um laço invisível mas forte se formava entre os 3. Certa noite, ao colocar Luísa para dormir, Augusto recebeu uma pergunta inesperada. Oh, papai, você ainda vai se casar? Ele se sentou na beira da cama e sorriu. Talvez um dia, filha, mas agora, a única coisa que me importa é estar com você. A menina o abraçou, satisfeita com a resposta. Então já está perfeito. Essas palavras foram como bálsamo para Augusto. Pela primeira vez em muitos anos, ele não sentia pressa em preencher o vazio que a vida lhe deixara. Percebia, enfim, que já tinha tudo o que precisava dentro daquela casa. O amor incondicional de uma filha e a presença leal de alguém que sempre esteve lá. Algumas semanas depois, durante um café da manhã tranquilo, Augusto ergueu o olhar e falou com convicção: a partir de hoje, prometo que esta casa nunca mais será palco de lágrimas causadas por quem não merece estar aqui. Luísa e Renata se entreolharam, sorrindo. Porque agora eu sei, continuou ele, que a verdadeira riqueza não está nas festas, nos contratos ou nos títulos. A verdadeira riqueza está em proteger quem amamos e valorizar quem permanece ao nosso lado, mesmo nos momentos em que estamos cegos.
Luísa correu até o pai e o abraçou. Eu te amo, papai. Renata, de pé, observava a cena, emocionada. Naquele instante, Augusto percebeu que a vida lhe dera uma segunda chance. Não era sobre reconstruir um casamento de aparência, nem sobre manter a imagem diante da sociedade. Era sobre olhar para dentro da própria casa e reconhecer os verdadeiros tesouros. O sorriso da filha, o carinho sincero da babá e a certeza de que nunca mais permitiria que alguém rasgasse aquilo que era mais precioso. E segurando as mãos de Luísa e Renata, soube que finalmente havia reencontrado seu lar. Augusto aprendeu uma lição que dinheiro nenhum no mundo poderia ensinar. Ele percebeu que, por mais altos que fossem os prédios que construía, nenhum deles seria maior do que o coração de sua filha. E que, por mais caras que fossem as alianças de um noivado, nada valia mais do que a lealdade de quem permanece ao nosso lado em silêncio, oferecendo amor sem esperar nada em troca. A vida, às vezes, testa nossa visão, coloca pessoas falsas em nosso caminho, com sorrisos ensaiados e promessas vazias. Mas se estivermos atentos, também nos mostra quem são aqueles que realmente importam, aqueles que ficam, que cuidam, que amam sem condições. Porque no fim, a verdadeira riqueza não se mede pelo tamanho da conta bancária, mas sim pela grandeza do coração. E você, o que teria feito no lugar de Augusto? Acha que ele agiu certo ao terminar o noivado imediatamente? Ou teria dado uma segunda chance para Patrícia? Me conta aqui nos comentários. Quero muito saber a sua opinião. E se você gostou dessa história, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e compartilhar com alguém especial. A gente se vê no próximo vídeo.